Olá a todos, pessoal! Nesse episódio de hoje do Portal TV, vou abordar uma pauta que já há praticamente 2 anos eu pouco andei abordando aqui no canal, né? Nós vivemos um momento no Brasil onde é delicado abordar certos tipos de pauta, principalmente para nós que temos um viés conservador, que temos uma posição à direita, né? Não tá fácil ser um produtor de conteúdo sobre esses assuntos e eu acabei optando por seguir em outras pautas e falar menos sobre política. Mas diante do que nós estamos vivendo no cenário global, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo hoje para vocês. Então, se você está chegando no canal agora, se inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, se você está aqui no vídeo, vendo esse vídeo, não esquece de dar seu like. Comenta aí o que você acha sobre tudo isso. Quero ver a opinião de vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as eleições norte-americanas. Graças a Deus, o mundo parece que caminha para a paz. Sim, o mundo novamente volta a se encher de esperança, porque o candidato Donald Trump retornou à Casa Branca numa vitória expressiva, muito expressiva, né? O resultado saiu nessa madrugada. Matematicamente falando, tecnicamente falando, diante das poucas regiões que ainda faltam as apurações. Vou até olhar agora como é que tá, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Não tinha mais como a Kamala Harris vencer as eleições. O Trump amanheceu o dia de hoje com uma média de 279, 280 arredondando, 280 pontos contra 220 e pouco da Kamala Harris. Eu já vou mostrar para vocês aqui a tela com o mapa da eleição. O Trump precisava de apenas 270 pontos para poder levar, né, a presidência, levar a vitória. Ele vai conseguir muito mais do que isso. As casas de apostas, os institutos de pesquisa, como a Atlas Intel, que já davam a vitória, né, clara do Donald Trump, eles já falam em uma pontuação muito maior. Está oscilando ali na casa de 300 a 310 pontos, tá, no resultado final. Deve dar um pouco mais do que isso, acredito eu, porque as regiões que ainda faltam, que ainda estavam faltando a conclusão da apuração, são são historicamente de maioria republicana e não são regiões que não são tão populosas assim como o Alasca, né? Ou outras que já foram concluídos os resultados e que não costumam mudar a sua tendência. Então eles são geralmente regiões, né, condados, estados com maioria republicana. E obviamente que isso vai aumentar ainda consideravelmente, aumentar mais ainda a margem de distanciamento na pontuação do Trump em relação à candidata democrata Kamala Harris, né? Antes de seguir aqui, é válido ressaltar algumas curiosidades sobre as eleições norte-americanas. Primeiro, que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório como no Brasil. As pessoas votam se elas se sentirem à vontade, se sentirem instigadas a votar. Então, o trabalho do político, do candidato, ele é muito maior, porque o trabalho do candidato fica dobrado. Porque aqui no Brasil, você é obrigado a votar. Então você vai lá, vota em branco, vota em nulo, vota em alguém, vota no menos pior, vota. Se você tem consciência política, como uma boa parte da população já está adquirindo, graças a Deus, você vai lá e vota no melhor, né? Você já tem
capacidade de discernir, já procura conhecer melhor os candidatos, vai lá e vota. Mas aqui o voto é obrigatório. No presente momento que eu estou gravando esse vídeo ainda é obrigatório. Nos Estados Unidos, não. Então, é muito mais trabalhoso para o candidato, porque ele tem que fazer o cidadão sair do conforto da sua casa, né, tirar a bunda da cadeira, para ir lá votar. E tem outro ponto. Aqui no Brasil, a votação é só presencial. Eles elegem um final de semana para o primeiro turno. Em locais que haja um segundo turno, eles elegem outro final de semana. A votação é feita num domingo, das 8 às 17 horas, horário de Brasília, e a apuração começa logo em seguida. Normalmente, a apuração, o resultado, ele sai no mesmo dia. Já nos Estados Unidos, além da votação ser em papel, em cédulas, você tem um tal de firewall, acho que é isso, que é a votação antecipada, em que os eleitores que forem votar, eles não precisam ir votar no dia da eleição. Eles podem votar antecipadamente. E diferentemente do Brasil, que elege um final de semana e faz o dia da votação num domingo, a votação nos Estados Unidos ocorre em outro dia. No caso de 2024, foi no dia 5 de novembro, agora, né? Nós estamos no dia 6, então foi ontem. Uma terça-feira. Então é um dia útil. E aí é feito o processo de votação nos Estados Unidos, né? Outro ponto interessante lá nos Estados Unidos, além disso que eu já citei, do fato da eleição lá sem cédula, em papel, o que dá um poder de auditabilidade, né? Bom, enfim. Vamos lá. Outro ponto interessante, além disso tudo, tá? É que lá nos Estados Unidos existem apenas 2 partidos significativos: partido de esquerda e partido de direita. E lá tem um negócio interessante que é o seguinte: o partido de direita, que abrigam todos que têm um viés de direita ou mais à direita, é o Partido Republicano. O partido de esquerda, que abrigam todos que têm um viés à esquerda ou mais à esquerda, é o Partido Democrata. Interessante isso. E mais interessante ainda é o seguinte: aqui no Brasil a gente está acostumado a ver a cor vermelha associada a partidos de esquerda, certo? Pois nos Estados Unidos, a cor dos republicanos é vermelha e a cor dos democratas é azul. Então lá é diferente. Uma cor que a gente tem um entendimento muitas vezes mais pro lado do bem, né, pro lado eu não sei como explicar assim. É estranho. É estranho porque aqui no Brasil você vê que se falou em cor vermelha, você associa muito a partidos de esquerda. Lá nos Estados Unidos é a direita. A direita é vermelha nos Estados Unidos e os esquerdas são azuis, né? E aqui no Brasil a gente tem essa referência de que a esquerda é vermelha. Curioso isso, né? Então o processo eleitoral norte-americano ele é bem curioso, né? Tem essas coisas diferentes aí em relação ao que a gente está acostumado, né? Pois bem, pessoal, como já era previsto, como os institutos de pesquisa, as casas de aposta, né, já estavam dando como certo, Donald Trump retorna à Casa Branca, tá? E ele ganhou, e ele está ganhando, né? Faltavam alguns estados pequenos, como o Alasca, por exemplo, a ser finalizado o processo de contabilização dos votos, mas são regiões que têm historicamente uma tendência republicana. Então ali é comum a vitória dos republicanos. Então o que vai acabar acontecendo é que a margem de distanciamento nos pontos entre o Donald Trump e a Kamala Harris só vai aumentar. A verdade é essa. Ele já está
tecnicamente eleito. Tá? Não tem como mais, porque por conta desses estados que faltavam terem historicamente um viés republicano, tá? Não tem como a Kamala ganhar. Tem essas regiões que faltavam, acho que 4 regiões que faltavam, né? Elas precisariam inteiramente dar vitória para os democratas para que a Kamala conseguisse ali, por uma margem pequena, o que eu acho impossível. E, tecnicamente, né, não vai acontecer, tá? Porque são regiões... Os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não costuma ter uma variação política como acontece no Brasil. O Brasil, você vê situações políticas em eleições minoritárias e majoritárias que não são esperadas. Acontece. Às vezes um candidato ao Senado que ninguém esperava que aquela pessoa realmente fosse ganhar peso. Vou pegar um exemplo aqui das eleições minoritárias recentes, a Prefeitura de Curitiba. Cristina Grêmio, partido pequeno, sem expressividade política alguma, sem tempo de televisão, sem nada disso, foi para o segundo turno e perdeu por uma margem pequena, né? Ela ficou em segundo lugar por uma margem pequena. E ela é esse exemplo de coisa que acontece na política brasileira. Por exemplo, em alguns lugares no mundo, diferentemente do que acontece no Brasil, de que ninguém esperava, ninguém dava nada. Cristina Grêmio, Partido da Mulher Brasileira, é o PMB, que eu acho que ela estava, sem expressividade alguma, sem nada. De repente ela pega e vai para um segundo turno em Curitiba, onde o candidato que estava, né, o Pimentel lá, que estava já cotado a ganhar, e foi o que ganhou mesmo, no fim das contas, né? O que já estava dado como certo a vitória dele. Com muito mais expressividade, né? Ele acabou tendo que disputar o segundo turno com uma surpresa. Nos Estados Unidos, é meio difícil de acontecer essas surpresas ao longo do processo eleitoral. Se vocês olharem aí, ao longo das últimas eleições nos Estados Unidos, eu falo em termos assim, de candidato, de político, né? Não se tem muitas surpresas, não, né? Tanto que esses mesmos estados que faltavam, como o Alasca, que já tem historicamente uma tendência republicana, mesmo em 2020, quando o Donald Trump perdeu a reeleição para o Joe Biden por uma margem muito pequena, né? Eles seguiram sendo republicanos. E ali o Donald Trump venceu. Então, não costuma haver muita mudança. E existe nos Estados Unidos os chamados estados pêndulos, que tem essa nomenclatura porque eles funcionam como um pêndulo mesmo. Eles tendem a seguir conforme tendência, não é? Então, se a tendência às vezes está dando mais favorável para os democratas do que para os republicanos, como foi o que acabou acontecendo na eleição de 2020, esses estados pêndulos, eles tendem a direcionar para essa tendência. Então, são estados que não têm historicamente uma posição muito bem definida. Você tem outros estados que historicamente são democratas e não mudam, né? Não mudam. Você tem estados que historicamente são republicanos e não mudam. Então são os estados pêndulos que acabam decidindo a eleição, muitas vezes. Por quê? Porque são estados que historicamente têm essa tendência de não se firmarem em nenhum dos lados. Ou não são historicamente democratas ou não são historicamente republicanos. Eles variam de acordo com a tendência daquele momento. Isso acaba impactando. E isso foi um fator que também contribuiu para a vitória de Donald Trump, né? Então você vê que a eleição americana ela é bem diferente do que a gente está habituado, mas não é difícil a sua compreensão
o cidadão comum, para o espectador leigo. Acho que dá para entender, ela é até bem clara, né? Em relação a outros processos. Lá o processo é todo em cédulas, então você tem um poder de auditabilidade, né? Enfim, isso tudo acaba mostrando a real tendência. E o norte-americano, ele tende a ser mais conservador do que progressista. Então você vê muito mais isso. Se você analisar ao longo da história da República nos Estados Unidos, houveram mais presidentes republicanos do que democratas. Vocês podem analisar isso, não é? Então, é a tendência nos Estados Unidos. E lá, as instituições funcionam. Lá, os três poderes são independentes. Totalmente independentes. Diferentemente do que nós estamos vendo no Brasil de hoje. Né? Hoje, parece que nós temos apenas dois poderes atuando no país, tomando decisões. E o poder que foi constituído para fazer isso, parece que não existe. Entendeu? Parece que não existe. Há uma inversão das coisas muito grande no Brasil. Isso é claro. É claro como a luz do dia. Enfim. Donald Trump venceu. E isso vai impactar o mundo positivamente. Porque se vocês perceberem bem, o viés do político Donald Trump é mais diplomático, pacifista do que ativista. Vocês podem observar que mesmo com pandemia, no período do primeiro governo do Donald Trump, não houveram guerras e conflitos. Vocês podem observar que o Donald Trump, ele conseguia fazer uma diplomacia muito boa, até com ditaduras como a Coreia do Norte. Vocês podem perceber que ele tinha um diálogo muito melhor com o ditador norte-coreano Kim Jong-un do que o Biden, por exemplo, teve. Né? Tem aí registros em vídeo de como a diplomacia do Trump é mais eficiente, porque ele é mais ao viés pacifista. E podem ter certeza que se ele tivesse sido reeleito, não teria acontecido guerra na Ucrânia, não teria potencializado esse conflito no Oriente Médio, que a gente está vendo. Porque os Estados Unidos, ele tem poder. Se vocês olharem na era moderna, do século XX para cá, todos os grandes conflitos que tiveram foram cessados depois que os Estados Unidos da América botaram a mão. Enquanto os Estados Unidos estavam lá no cantinho deles, sem ser importunado por ninguém, as guerras estavam acontecendo. Foram mexer com os Yankees, vamos dizer assim, e a cobra fumou literalmente. Né? Vocês viram qual foi o resultado. Segunda Guerra, por exemplo, foi os Estados Unidos entrar na guerra depois do Japão e mexer com quem está quieto, que a coisa se resolveu. Algum tempo depois, a guerra se encerrou. Os grandes vilões foram depostos, tiveram as suas acusações, né, sofreram as consequências por aquilo tudo que fizeram, e o mundo seguiu. E a Segunda Guerra acabou. Né? Obviamente que tivemos aí uma divisão entre dois viés políticos, né? Direita e esquerda no mundo. Mas isso aí se deve ao fato de uma estratégia. Tudo questão de estratégia. São erros que causam esse tipo de coisa. Né? Isso pode ser pauta até para um outro vídeo. A gente pode falar aí. Mas o fato é que
A coisa, eu sempre que os Estados Unidos, ao longo da história recente, da história moderna, botou o dedo em foi instigado a botar o dedo, foi instruído, foi incitado a botar o dedo em conflitos, os conflitos cessaram e as coisas se resolveram. Então a expectativa, como bem veio dizendo ao longo da campanha o Donald Trump, de que as guerras irão cessar e a paz vai voltar no mundo e o diálogo, a diplomacia vai ser fortalecida, né? Agora isso vai ser colocado em prática. E eu creio que isso aconteça. Claro, não vai ser da noite para o dia, ele não vai assumir em janeiro e não é assim. Inclusive, pessoal, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ela é ótima para o Brasil. Era uma coisa que nós brasileiros de bem estávamos torcendo muito para que acontecesse, porque vai impactar diretamente o Brasil. Mas temos que ter consciência que o impacto agora vai ser negativo. Negativo no sentido do seguinte: nós vivemos uma gestão atual, um desgoverno, que está acabando com o país. A economia está dilacerada, desemprego, custo de vida aumentando, corrupção voltando à tona. Como bem disse no passado o atual vice, né? Quem está aí junto com ele estava querendo voltar à cena do crime e parece que voltaram, né? Voltaram. Vamos, enfim. Tudo que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu com a plataforma X, o antigo Twitter, as coisas que têm acontecido no Brasil, os exilados políticos, vamos dizer assim, que nós já temos fora do Brasil, né, principalmente jornalistas que fazem um bom jornalismo e têm viés conservador, que são tratados pela mídia podre, pela velha mídia, como blogueiros, mas são muito mais jornalistas do que essas coitadinhas e esses cabelo mal arrumado aí que ficam aparecendo em canal de televisão, né, falando abobrinha. Sim, eles são muito mais jornalistas, né? Não dá para você comparar um Alexandre Garcia, por exemplo, com Merval Pereira. Merval Pereira escreveu um livro lá, fala de política de algum tempo, tem cacife nenhum. Alexandre Garcia tem muito mais bagagem, é muito mais profissional do que um cara desse, entendeu? Não dá para comparar, não dá para pôr na balança. É um jornalista muito mais de peso, um Alexandre Garcia, do que o Merval Pereira. Vou nem falar dos outros. Aquelas meninas lá, aquelas coitadas, que parece aquelas líder de torcida, né? Agem como líder de torcida. É patético ver o que o jornalismo se tornou. É patético, mas o vídeo não é para falar disso. O vídeo é para falar sobre a eleição do Donald Trump, né, nos Estados Unidos e os impactos que isso vai ter no Brasil, que por hora serão mais negativos, mas visando um futuro melhor para nós. Porque obviamente que com os Estados Unidos fortalecidos de novo, né, com uma presidência e um Congresso mais voltados à liberdade, né, ao conservadorismo, ao que é correto, à economia estabilizada, às boas relações diplomáticas, países que seguem viés adotado por ditaduras, como o que está acontecendo no Brasil hoje, né, eles, o que acontece? Vão sofrer na mão de nação, vão sofrer na mão dos Estados Unidos. Sofrer em que sentido? Sanções, imposições. Tem leis que estão em tramitação para serem aprovadas nos Estados Unidos que impactam diretamente o Brasil atual, o viés político do Brasil atual, e vai impactar autoridades, políticos,
diretamente e vai impactar negativamente. Tem projeto lá, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que de autoria da Maria Salazar, se não me engano, para cancelar visto, né? Praticamente assim, seria uma expulsão prévia, né? De que certas pessoas não podem mais adentrar os Estados Unidos, acabou. Eles não podem mais ir para os Estados Unidos. Esse projeto sendo aprovado vai impactar muitos aí, né, que agem contra os bons princípios, que tem viés errado. Eles vão ser impactados. Outro ponto é que já logo com essa vitória do Trump, nós temos aí uma estabilização da economia norte-americana, que vai dando cada vez mais, já deu antes do resultado da eleição, já vinha dando esse viés positivo de aumento, e agora a tendência é subir mais ainda. Bolsas de valores batendo recordes positivos, alta do dólar global. Isso vai impactar o Brasil nesse momento, porque o dólar já está batendo a casa dos R$6, tá? Estava 5,99. Então, o dólar já está batendo a casa dos R$6 aqui no Brasil, o que para nós vai onerar muita coisa, né? A possibilidade agora de serem, a possibilidade real de serem impostas sanções ao Brasil por conta da maneira como o Brasil está agindo, né? Criando problema para empresas norte-americanas, como que aconteceu com o X. Tem palavras que a gente não pode falar, né? Criando empecilhos, né? Causando problemas para cidadãos comuns, tentando controlar o que as pessoas pensam. Aqui no Brasil, recolhendo inocente, fazendo a detenção de inocente, sem justificativa, não é? Por meras alegações, por meras ilações, enfim. Essas coisas que acontecem no Brasil, agora com a vitória do Trump, isso vai impactar negativamente para o Brasil e para a atual gestão. Agora, a curto prazo e médio prazo, é uma coisa que a gente vai ter que suportar. Mas isso está servindo para mostrar a verdade dos fatos. Então logo a gente vai ter a oportunidade de virar o jogo também. Porque agora, com os Estados Unidos fortalecidos, com a diplomacia mais bem elaborada que os republicanos, que o Trump sempre teve, né, em relação a outros métodos de governança global, né, o fortalecimento da soberania de cada nação e o entendimento disso por parte dos Estados Unidos, que nações corretas, que defendam aquilo que é correto, que tem um viés liberal, conservador, acabam sendo muito parceiras dos Estados Unidos, parceiras comerciais, e em todos os outros sentidos, né? Com essa tendência aí, o Brasil tem tudo para deslanchar agora de novo. Esse período ruim que nós estamos passando tem grandes chances de chegar ao fim, né? Até porque os Estados Unidos precisam de uma América unida, fortalecida, principalmente politicamente e economicamente. Então acho que esse vai ser um dos grandes trabalhos no âmbito internacional da nova gestão Trump, né, nesses próximos 4 anos. E também tem a questão dos conflitos que estão em andamento, que eu tenho por mim que tão logo se cessarão, né? Se cessarão e as coisas tomarão de volta o rumo da mesa da diplomacia, da sala da diplomacia, do diálogo, da conversa, do entendimento. Se necessário for, continuarão havendo sanções
a nações que não entenderem o princípio da coisa, não é? E a gente muito provavelmente pode vir a sofrer algum tipo de sanção por conta de como as coisas estão andando aqui. Entretanto, isso tudo mostra-se passageiro. E em breve nós estaremos de novo no caminho do progresso, do desenvolvimento, do crescimento, uma nação livre e próspera, como num passado não muito distante nós começamos a caminhar para isso, né? Em breve nós voltaremos a este caminho ao lado dos Estados Unidos como parceiro político, parceiro comercial, e tão logo teremos uma América muito mais fortalecida, muito mais unida, e as coisas vão se resolvendo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilha. Valeu, falou e fui.